o que cada dom desse faz na nossa alma e que nos santifica, porque de uma certa forma esses dons servem para a nossa santificação, exato, né, Padre? Exato. O temor de Deus, o que ele trabalha na gente, esse dom? O temor de Deus trabalha a perspectiva da descoberta do dom da relação. O temor de Deus não é o medo daquilo que Deus pode fazer. O temor significa a temeridade de poder perder esse amor por conta do pecado. É o medo de magoar Deus com alguma atitude? Exato. Poderia ser também isso? Deus triste, exatamente. O magoar é porque é da nossa relação, né? É mais fácil de perceber. Mas olha, é esse medo, né? É um cuidado, né? Isso, porque o medo ele parece de pena, né? Não é do que Deus é capaz de fazer comigo, mas do que eu sou capaz de fazer. Ou eu sou capaz de ofender, né? Por aí. O da fortaleza eu acho que é um pouco mais fácil. É o que a gente pensa no senso comum, a fortaleza, Padre? A fortaleza toca muito também na coragem, que toca muito na questão da capacidade de resistir às dificuldades. É claro que a coragem, enquanto virtude humana, por exemplo, ela usa muito daquilo que é da ira, né? A coragem, enquanto virtude humana, é o bom uso da ira. É porque a ira, ela tem lá um sentido, né? É a ira convertida. É porque se alguém te ofende, se alguém te agride, você, mas me agrediu, então eu preciso me defender. Então você cria um estado, você cria uma certa disposição interior para resistir ao mal que pode colocar a sua vida, que é um bem, a perder. A fortaleza é essa graça que dá resistência, mas que dá essa resistência dócil. Por exemplo, Padre, uma mãe de família que está com uma dificuldade com os filhos, ou até com o próprio marido, ela precisa muito desse dom para se manter firme e fiel à sua família. O dom dessa resistência ali num sofrimento. Às vezes pode ter até alguém assistindo a gente, né? Com um filho aí no uso de drogas ou uma situação difícil com o marido. Eu estou colocando a mãe porque, Padre, a gente puxa a sardinha para o lado mesmo, viu? Perfeito. Aqui no programa sempre esses exemplos, né? Tem que ser, sempre esse. Tem que ser. E aí, então, esse dom, ele tem um papel muito importante para a manutenção da fidelidade dessa mulher, né? Exatamente. E também a fidelidade, porque o sofrimento pode derivar daí, você toma uma decisão. E aí vocês sabem disso também como mães, o quanto às vezes é custoso se manter na decisão, sobretudo quando é um não, né? Olha, dei um passo. Se eu voltar atrás, eu estou dizendo que eu dei 2 passos atrás, não é? Então, assim, eu tomei uma decisão, está custando, tem falação, tem caras, tem choro e ranger de dentes, mas eu tenho que... Não, eu disse não. E talvez o outro vai espernear. Não, mas eu já disse. Eu já tomei uma decisão. E eu tô certo que é o caminho. Vamos esperar os resultados. Até você ver os frutos, né? Até acalmar, exige fortaleza. Exige. E a piedade, Padre? A piedade toca nessa docilidade da relação. A piedade é justamente esse olhar meigo e dócil que reconhece em tudo a graça e em todas as graças a possibilidade para amar a Deus. Ô Padre, não sei se teria muito a ver, mas essa nossa perda do sentido do sagrado seria uma perda da piedade também? Seria uma perda da piedade. E veja, e no nosso contexto, eu entendo, acho que de maneira muito, muito simples, mas pontual, eu acho que muito por conta também dos excessos. Porque talvez nós vivemos num tempo que nós fomos do 8 ao 80. Há um excesso com algumas questões para um outro excesso. A gente sente isso, né? Então se perdeu. Não, mas qual que é a medida? Eu acho que a clareza da compreensão da piedade é justamente a clareza da medida. O modo com o qual viver, o modo com o qual viver a vida que seja a expressão da fé. Para que eu não crie departamentos, para que eu não crie setores e para que eu não caia em rupturas, né? Olha, isso aqui é o mundano, isso aqui é o sagrado, isso aqui é o profano, isso aqui é o divino. Então a piedade, ela nos traz também essa unidade de vida. Unidade de vida. Unidade de vida. Nós não somos aqueles católicos esquizofrênicos, que dentro da igreja temos uma vivência e fora da igreja temos outra, né? Você disse tudo, porque
viver ainda mais nesse mundo exige de nós a capacidade de criar integração. Hoje ninguém vive dentro de uma bolha. Você tem que ser uma pessoa integradora em todos os sentidos. Dentro de casa, fora de casa, com você, as suas atividades, suas relações e assim por diante. E a sabedoria, padre? Eu estou fazendo... A sabedoria fala justamente da comunicação da verdade de Deus, né? Essa abertura. E como Deus fala, nas mais diversas expressões, né? Porque na perspectiva bíblica, a sabedoria é o próprio Cristo. Cristo, ele se fez, a palavra que se fez carne. Então, a sabedoria, na encarnação, se fez pessoa. Bem, o dom da sabedoria é a disposição de abrir-se e de aprender com Ele. Abrir-se a Cristo e aprender dele. E aprender dele. E aprender dele. Nas mais diversas mediações. Aprendendo com a vida, com os acontecimentos. Aí tem muita possibilidade, né? E a ciência? A ciência fala justamente da capacidade de examinar as situações para além das aparências. Porque o grande desafio e a dificuldade é você não ser movido pelas ilusões. Ou por aquilo que dentro de você ainda não está ordenado, né? Que são as nossas paixões. Né? As nossas paixões. Então, a ciência é a capacidade de ver os fatos, as coisas e poder medi-las de acordo com as suas circunstâncias. Nossa, esse dom Nossa, estou eu aqui pensando na aplicação na questão do direito, né? Inevitável aí. O quanto que nós muitas vezes nos afastamos desse dom da ciência, né? Querendo criar situações absolutamente fora da realidade. Fora da realidade. Né? Criar uma realidade paralela. A partir dos nossos desejos. A partir perigoso do subjetivo de cada um. E ela tem alguma relação com o entendimento, não? Tem, porque o entendimento, ele é a possibilidade de conectar e de encontrar as relações. Então, imagina que na ciência, Deus dá a luz e a graça da gente olhar as coisas separadamente. Mas a gente não vive separadamente, né? A gente precisa saber juntá-las, né? Então, você separa e depois começa a ver como as coisas vão se articulando na vida. O entendimento é a capacidade de perceber como melhor discernir para decidir. Porque o que está em jogo é processo de tomada de decisão. Escolha. Exato. Na verdade, os dons falam muito disso. Processos de tomada de decisão. Nisso, né? No fim. Exatamente. Que o conselho... O que é o conselho? O conselho é essa capacidade do espírito de ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Do discernimento... Que é essencial para essa tomada de decisão, né? Exatamente. Do discernimento que vem das coisas que você olha, das análises que faz e daquilo que é o essencial. Eu entendo que o conselho, ele ajuda a fazer, meio que você estabelece uma hierarquia de valores e de prioridades.